Queridos, vamos voltar aqui porque eu achei que estava carregando o meu celular e não estava. Então, vamos continuar aqui. Eu vou enviar o aviãozinho aqui para vocês e vocês me ajudem aí para a gente voltar para a live, tá bom? Caiu aqui a conexão aqui porque na verdade eu achei que o meu celular estava carregando e ele acabou a bateria. Mas voltamos aqui porque nós estamos no mesmo flow e vai dar tudo certo, tá? Me ajudem aí colocando o aviãozinho para que outras pessoas vejam essa live. Hoje é o dia em que o Senhor fez pra gente, tá? Vamos lá. Vou colocar a live aqui para mais pessoas. Você também aí envia. Tô enviando aqui. Tá, e já vamos começar ou continuar aqui. Isso, tô enviando aqui para as pessoas, tá? Amados, enquanto eu envio aqui, vou falando com vocês o seguinte. Ok, nós estávamos falando e vocês vão chamando as pessoas aí, vão chamando todos, tá? Vão chamando para... Nós estamos falando sobre perfeccionismo e entramos na questão da diferença entre perfeição e perfeccionismo. Para quem acabou de entrar agora, perfeição vem de Deus, perfeccionismo é luciferano. Perfeição vem da graça, perfeccionismo é luciferano, tá? Vem da religiosidade. Perfeccionismo é religiosidade e perfeição é de Deus, tá? Então, queridos, olha só, vai mandando o aviãozinho aí pra gente voltar pra lá. E eu estava falando com vocês agora, vou partir do ponto que eu estou aqui. Seguinte, conversamos sobre a questão do quanto nós somos perfeitos em Deus e que Jesus, quando ele veio para a cruz, ele não precisava vir para a cruz. Se nós não tivéssemos errado, não tivéssemos pecado, Adão pecado, a gente pecado, não precisaria. Tanto é que o Reinhard e o Pablo, inclusive, falam isso, se a gente não conhecesse o pecado e escolhesse o pecado e morresse e fosse para o inferno, mesmo sem aceitar Jesus, a gente ia para o céu. Porque a criancinha, o bebê, quando ele nasce e morre, sem ter a consciência do pecado, ele vai direto para o céu, ele volta para o céu. Ele não precisava aceitar Jesus para voltar para o céu, porque ele não pecou, ele não teve a consciência do pecado. Agora, quando você tem a consciência do pecado, aí você escolhe. Aí você fala, eu não quis pecar. Quis, você escolheu pecar. Pode ser por fraqueza ou porque você deixou o pecado te contaminar. Você deixou entrar no seu coração que não deveria, por pensamentos, por estímulos externos, pelos 5 sentidos. Você, através dos seus 5 sentidos, você permitiu que gerasse pensamentos perturbadores, você não rejeitou e aí concebeu o pecado. E o pecado gerou a morte. Então, queridos, a questão é, por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para dizer assim, em mim vocês têm tudo, o cumprimento da lei. Jesus veio e cumpriu a lei para que nele nós tenhamos tudo, entende? Para que em Jesus a gente tenha todo o cumprimento da lei. E aí não tem que ser esforço, não tem que ser, pela força do Espírito Santo. Ele que te convence disso. É o Espírito Santo que te ensina sobre isso, dizendo assim, olha, quando eu te dou o mandamento, é a origem. O mandamento é a origem, sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, sede perfeitos como eu sou perfeito. E aí, o que acontece? Aí você acha difícil ser perfeito. Aí você vai por outra linha, você não tem relacionamento com Deus, você não entende o mistério, e aí o que você faz? Você vai por perfeccionismo, que é a distorção, que é luciferano, e aí você começa a estar no esforço. E nesse esforço é a maior dificuldade, porque começa a ser pesado. Por isso que o Senhor fala,
Jesus fala, entrega para mim o teu fardo, porque o meu é suave e leve. O fardo de Jesus é suave e leve porque você só tem que levar a fé, você só tem que receber aquilo que ele fez para você. Então, queridos, quando há esse mandamento, sede perfeito como Deus é perfeito, ou seja, receba que você é a minha imagem e semelhança, que eu te criei perfeito. E aí nós falamos do corpo humano. Olha para a engenharia do corpo humano, gente. Olha, o computador, todo eletrônico, o celular, tudo foi criado com base no ser humano, no funcionamento do ser humano. E eu dei uma palestra semana passada, dei uma palestra semana passada aqui sobre isso, sobre programação mental, e eu falei o seguinte, que nós temos os programadores, os pais, que nos configuraram errado, porque nós fomos na origem configurados certinho. Quando Deus nos criou, Ele nos configurou corretamente, para a gente funcionar perfeitamente. Dentro do nosso corpo, dentro de nós, tem tudo que a gente precisa. E quando nós nos separamos lá da família do céu e viemos para a terra, Ele também fez perfeito. Ele colocou e formou primeiro o coração em nós, e no nosso coração Ele colocou o espaço para caber o Espírito Santo, para Ele falar conosco. Então o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós para nos ajudar a manter, enquanto estamos nesse corpo físico, suscetível ao pecado, para manter o quê? Para manter a conexão perfeita da origem, de como nós fomos criados em Deus e quem nós somos para Deus e quem Ele é em nós. Então o Espírito Santo, eu estava falando da ação do Espírito Santo em nós. Ele geme, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele deseja muito que a gente entenda essa nossa origem perfeita. Essa nossa origem é perfeita nele. E aí, queridos, mas qual é o extremo disso? Qual é o contrário disso? É o perfeccionismo. O perfeccionismo é luciferano, é terrível. Mas eu quero explicar para você por quê. Porque ele é no seu esforço. Primeiro, ele é no seu esforço. Ele é luciferano. Ele não vem de Deus. E terceiro, porque ele te aprisiona. E ele aprisiona as pessoas. Então, perfeito é sem mácula, sem defeito, é funcionando conforme tem que funcionar. Perfeccionismo é um esforço exagerado em busca da perfeição. Só por aí vocês já veem que é do cão mesmo, literalmente, porque isso destrói as pessoas. E eu quero falar para vocês aqui de 3 tipos de perfeccionistas. E sabe por que é tão terrível? Antes de eu falar dos 3 tipos, sabe por que é tão terrível, gente? Espírito Santo, organiza as minhas ideias, as minhas palavras com tudo que o Senhor me deu aqui, porque eu estou explodindo. E eu quero passar para eles numa sequência lógica de fatos, de forma simples, para que eles entendam, Senhor. De uma vez por todas sejam livres do perfeccionismo. Pai, mas o Senhor em mim, Espírito Santo, pode agir, que eu não te atrapalhe, nessa condução dessa live aqui, Senhor. Vamos lá. Então, queridos, olha só. Qual é o pior mal do perfeccionismo? É porque você não acha que é errado. Você acha que é uma qualidade, não um defeito. É a religião. Religião maquiando a verdade. Sabe? Quantas pessoas aqui já disseram como eu, eu sou perfeccionista. Ou então já escreveu assim, meu defeito é ser perfeccionista. Colocando assim com todo orgulho essa frase para fora. Por isso é que é tão terrível, tão destruidor o perfeccionismo.
Justamente porque você acha que é uma qualidade. E aí, a pior forma, ou seja, a forma que você nunca vai mudar. Porque só muda quem acredita, entende e aceita que está errando. Quem não aceita que está errando, acha que está acertando, vai mudar por quê? Porque tá tudo aqui, ó. Gente, é o seguinte. Se você não gosta de ser perfeccionista, se você não gosta, você vê que te trava, você descobre que é um mal terrível, que é um câncer, que é uma lepra, você vai se esforçar para mudar. Não no esforço próprio, mas você vai lutar com todas as suas forças para mudar. E aí você vai conseguir atingir isso. Seus resultados vão aumentar, você vai melhorar seus relacionamentos, porque quando eu falar dos 3 tipos de perfeccionistas que existem, você vai se identificar com 1, 2 ou até os 3. Mas aí, querido, se você não sabe que isso é um defeito, que é um mal terrível, como é que você vai mudar? Se no seu coração você está com a soberba luciferana de que isso é uma qualidade. Então, queridos, primeira coisa é você trazer a consciência. O perfeccionismo é luciferano. Não vem de Deus, é das trevas. E te prejudica, te mata e mata as pessoas que estão em volta de você. Então não aceite mais o perfeccionismo, confesse isso para Deus. Se você ainda acha que é uma qualidade, você está longe da vontade de Deus para você. Você está muito longe, porque o perfeccionista, ele não reconhece Deus, ele não reconhece Jesus, ele não reconhece, ele vai no esforço próprio e ele se gaba por isso. Então, amados, primeira coisa é você pedir perdão para Deus, se você se sentia bem em ser perfeccionista e você entender que está doendo, mas é amargo como fel, saber que você está agindo nas trevas, que você está com algo luciferano dentro de você. Você precisa pedir perdão para Deus, precisa reconhecer quem Deus é e quem você é em Deus e o que Jesus fez por você. Então, amados, porque depois que você reconhece, que você confessa esse pecado e deixa, você é perdoado e vai seguir uma nova vida. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos bater 100 pessoas assim nessa live, mas não é pelo número de pessoas, é porque eu quero que vocês toquem no aviãozinho e convide mais pessoas para entrarem nessa live. Porque, gente, é uma libertação para mim, para vocês e para todas as pessoas que ouvirem isso, porque foi do céu. Eu recebi do céu isso e eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, queridos, é o seguinte, entenda, nós já somos perfeitos como nosso Pai é perfeito, porque Deus nos vê através de Jesus, tá bom? Por quê? Porque Ele nos criou perfeitos, Adão pecou, eu pequei, você pecou, Saulo pecou, a Sol pecou, todos nós pecamos. Então, Jesus veio e morreu na cruz, se entregou Ele mesmo para reconfigurar a gente, para que a gente pudesse aceitar novamente ser enxertados em Deus, na perfeição dele. E aí Deus nos vê através de Jesus. E ainda mais, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente pudesse manter provisoriamente, enquanto estamos nesse corpo suscetível ao pecado, porque a gente pudesse manter essa verdade latente dentro de nós. Nós somos perfeitos em Cristo. Nós somos perfeitos em Cristo. Por isso é que nós somos curados em Cristo. Deus nos fez perfeitos, curados. Só que aí o pecado nos fez ficar doentes. Mas nós somos perfeitos em Cristo. Nós somos curados em Cristo. E aí, queridos, eu quero mostrar para vocês agora, quando você reconhece que o perfeccionismo é das trevas e que você está fora do propósito de Deus para você,
Porque não tem que ser no seu esforço, tem que ser na força do Senhor, e Jesus já fez isso para você. O Espírito Santo só vai te ajudar a receber isso, aceitar e viver, experimentar disso. O que vai acontecer? Você vai descobrir qual é o tipo de perfeccionismo que você viveu desde que você entende por gente. Então, há 3 tipos de perfeccionistas. Primeiro, anota aí. Primeiro tipo de perfeccionista. Anota aí. Primeiro tipo de perfeccionista é aquele que exige muito dos outros. Ele exige muito dos outros, tá? Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Só um minutinho aqui. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro tipo de perfeccionista é aquele que ele exige muito dos outros. Exige a perfeição dos outros, tá? Estão anotando? Gente, anota. Primeiro tipo de perfeccionista, há 3. O primeiro é o que exige perfeição dos outros. Esse é aquele que destrói os relacionamentos. Porque nunca, nada que as pessoas fizerem vai estar bom para ele. Ele exige perfeição dos outros. Coloca aí, Saulo, para nós, por favor. Que bom que você está aqui nessa live. Coloca aí. Há 3 tipos de perfeccionistas. O primeiro é o que exige a perfeição das pessoas. Exige a perfeição dos outros. Esse, ele destrói os relacionamentos que ele tem. Porque se a pessoa não faz perfeito no nível e no padrão que ele exige, simplesmente ele fica arrasado. Ele fica arrasado, ele fala, ele cobra, ele não é grato, ele é ingrato, ele fica com muita raiva e ele descarrega tudo nessa pessoa. Então, o que acontece? Ele vai destruir os relacionamentos, porque ninguém consegue ser perfeito para ele. Entende? Então, esse aí é aquele destruidor de relacionamentos. Porque ele arrebenta com os outros. Tá bom? Então, o segundo tipo é o automotivado. Perfeccionista automotivado. Qual é? Exatamente. O primeiro é o que exige perfeição dos outros. Ele prejudica os relacionamentos, destrói. Não precisa nem dizer o seguinte, que ele prejudica, ele destrói, literalmente, tá bom? Ele destrói os relacionamentos que ele tem, tá bom? Então, gente, o segundo tipo é o automotivado. Ele exige muito de si mesmo. Ele exige tanto de si mesmo, gente, que ele acaba se destruindo. Ele começa a ter uma autocrítica depressiva. Nossa, isso é terrível, gente. Ele começa a se depreciar. Queridos, o perfeccionista automotivado, ele sempre vai falar, vai lá, isso não tá bom não, você não fez o suficiente, vamos lá, faz melhor, não tá bom, não, isso aí você não vai mostrar isso aí, né? As pessoas vão rir de você, vão ridicularizar, porque que podre que tá isso aí. Não, entende? Ele começa a se autodestruir. Por quê? Porque a autocrítica é legal. Autocrítica para você analisar o que você está fazendo, olhar o que você pode melhorar, isso é legal. Mas o perfeccionista automotivado, ele leva tão para o extremo a autocrítica que ela passa a ser depressiva. E ela começa a te destruir. Gente, eu vou contar para vocês, eu tinha os 3 tipos. Eu era tão perfeccionista, tão ao extremo, que eu tinha os 3 tipos de perfeccionismo. E eu vou mostrar para vocês aqui.
E eu contei na aula do pós-IP, por exemplo, hoje, que eu só aceitava tirar 10 na escola. Se eu tirasse um 9,5, eu falava para mim assim, você é burra. Por que tão perto de chegar? Não valeu de nada você estudar tanto. Não valeu nada. O que valeu? Você tirar um 9,5, agora você manchou seu boletim. Porque o meu boletim tinha que ser tudo 10. De cima e embaixo. Eu me lembro de um ano que eu fiz essa façanha. Em todos os bimestres, de todas as disciplinas, eu só tinha 10. Quanto tempo eu perdi? Nesse um ano, quantas coisas eu deixei de viver? Quanto eu deixei de me divertir enquanto criança? Quanto eu sofri? Quantas coisas eu passei? Eu copiei livros de capa a capa, de todas as disciplinas. Eu colocava o carbono, não sei quem é da minha época aí, eu colocava o carbono assim para desenhar o que estava no livro didático, porque o meu pai não tinha dinheiro para comprar o livro. E eu, nesse perfeccionismo, eu fazia no carbono os desenhos, porque não valia só copiar tudo que tinha no livro. Eu tinha que copiar até os desenhos. E isso me deu um desgaste. Muito cedo eu fui muito séria, muito cedo, muito responsável. E isso não foi um bem para mim, porque me gerou uma dificuldade de desfrutar com liberdade, de desfrutar de tudo que Deus planejou para mim, da minha infância. Porque eu, de madrugada, eu estava lá escrevendo. Então eu copiava os livros de todas as disciplinas, de capa a capa. E ainda não estava bom. Eu me cobrava, você não fez perfeito, seu desenho não ficou bom. E eu me arrependo, Deus, por isso. Eu me arrependo por não ter desfrutado daquilo que o Senhor me deu. E, queridos, então se eu tirasse um 9,5, eu me cobrava, eu decorava o livro. Tinha um livro de leis, uma disciplina que era o SPB, e tinha outra que era Educação Moral e Cívica. Na época da ditadura, né, ali, da ditadura militar. E eu decorava o livro com todas as leis. Eu fazia uma pessoa ler, tomar todas as leis de mim, para ver se o livro estava decorado, para ver se eu não tinha esquecido nenhuma lei, para fazer uma prova, gente. Uma prova na escola. E se eu me esquecesse de uma lei e caísse aquela lei na prova, eu me torturava por isso, porque eu tinha esquecido. Eu me auto-reprovava. Eu dizia, você é um idiota, você não dá conta de decorar um negócio desse. Porque na minha época o ensino não era de aplicação, era de decoreba. E aí eu decorava. Se eu tirasse um 8,5, eu chorava 3 dias. Falava, por que você tirou uma nota tão baixa, sua burra? Por quê? Por que você tirou uma nota tão baixa? Um 8,5 para mim era terrível de aceitar. Eu me reprovava. Por quê? Porque eu não me sentia amada pelo meu pai. E aí eu queria ser perfeita, para quê? Para ele me amar. Falar, não tem defeito, então não tem como não amar. E cada vez que eu fui buscando essa perfeição em mim mesma, sem entender quem Deus é para mim, que eu já sou perfeita nele, mesmo quando eu erro. Por quê? Porque a perfeição em mim vem dele, vem de Jesus, do que Jesus fez na cruz por mim. E vem
simplesmente porque eu sou filha dele, eu fui criada à imagem e semelhança dele. Não tem nada que eu faça que pode mudar isso. E se eu entender isso, fica tão fácil levar a vida. Tá tudo bem se as pessoas não te amarem. Tá tudo bem se as pessoas se aproximarem de você para te usurpar. Tá tudo bem se as pessoas não entenderem o seu valor. Não tem problema, porque ele entende e não vai mudar isso. Ele te criou a imagem e semelhança dele. Você é perfeita nele, perfeito nele. E você não tem que fazer esforço nenhum para isso. Você só tem que aceitar. Você só precisa aceitar isso. Entendeu? Então pare de se cobrar, pare de se torturar. Pare de exigir isso de você. Pare com a autocrítica destrutiva. Você não desfruta e você fere o coração de Deus quando você faz isso. Você fere o coração de Deus. Você ignora a cruz, você cuspe na cruz quando você faz isso. E você ignora a presença doce e poderosa do Espírito Santo em você. Porque é Ele que te ajuda. É Ele, é o Espírito Santo que te ajuda. E tá tudo bem se você não conseguir. E tá tudo bem se as pessoas te rejeitarem. Ele nunca vai te rejeitar. Ele jamais vai te abandonar. É isso, Valdeci. As pessoas se destroem. E esse tipo é terrível, é nocivo demais. O perfeccionismo é nocivo, é como um veneno. Só que esse é um veneno que você bebe. Você não coloca na água assim e dá para os outros. É você que toma e você se mata. Entende? Então, esse tipo de perfeccionismo mata você. E como é que você vai dar vida para outras pessoas? Como é que você vai ser bênção na vida de outras pessoas se você está se destruindo? Então, esse segundo tipo de perfeccionismo é terrível. E agora vem o terceiro tipo de perfeccionista. Gente, isso é terrível. É o socialmente imposto. Primeiro é aquele que exige perfeição das pessoas, destrói os relacionamentos. O segundo é o perfeccionista. Ai, Jesus. Isso é terrível. É o automotivado. Ele toma doses de veneno o tempo todo. Ele é um suicida. Ele se destrói. E o terceiro tipo é o socialmente imposto. Esse socialmente imposto é aquele que tenta atender todas as expectativas dos outros, tá? Todas as expectativas exteriores. Qual a diferença entre esse e os outros? É porque ele não exige que os outros sejam perfeitos. Ele não é que ele quer ser perfeito, é que ele quer atender as expectativas dos outros, as expectativas exteriores. Ele quer atender. E aí, ele quer fazer melhor para ser aceito. Porque ele pensa que se for o melhor, ele vai ser amado, ele vai ser aceito pelas pessoas, ele vai ser aceito pela sociedade. Isso é terrível, porque aí
tem o fator de risco, que são os distúrbios alimentares e as ideias suicidas. O que é isso? Esse tipo de perfeccionista, o número 3, o que acontece? Ele sempre vai querer superar as expectativas dos outros, atingir as expectativas dos outros, atender. E aí, quando ele não atende, quando ele não recebe o apoio, o amor, a aprovação dos outros, o que ele faz? Ele se sente péssimo. Quando ele não é o melhor, quando ele não consegue ser o melhor, aí ele se sente péssimo. Aí, quando ele, por exemplo, eu quero, e esse aí, gente, eu tinha os 3 tipos. Eu tô me libertando desse câncer, dessa lepra, todos os dias. Porque são como a escassez, como qualquer bloqueio. Porque é por camadas. Você vai tirando uma camada, se libertando, vai tirando outra camada, vai tirando outra camada, até você ser completamente livre. E como que você se liberta? Com um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Começa a ter um relacionamento íntimo que o Espírito Santo vai te contar como você é perfeita em Deus, como você é perfeito nele, como Jesus já supriu todas as suas falhas, as suas dificuldades na cruz, e você pode ser perfeito nele, e mesmo errando, mesmo falhando, porque a perfeição não está nas suas falhas, porque Jesus já pagou essa dívida. Então, você se relacionando intimamente com o Espírito Santo, ele vai te mostrar e te ensinar isso. E vai te libertar. E aí, queridos, esse terceiro tipo, quando você não consegue ser o melhor, ou não consegue atingir as expectativas dos outros, você começa a ter compulsões. Um fator muito, muito evidente é a compulsão alimentar. Porque aí você não encontra prazer em nada que você faz, aí você encontra prazer na comida. É uma válvula de escape, é uma fuga. Aí você começa a comer muito, engordar. Eu engordei 20 quilos. Pensa, 20 quilos, tá? Aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar desesperado. E aí, quanto mais você desespera, mais o corticoide, que é o hormônio do estresse, ele é acionado em você. Porque tudo que tem dentro do nosso corpo é perfeito. Mas se a gente está desregulado, ele é usado em extremo, porque o cortisol, né? O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, é para te impulsionar para fazer coisas, para fazer atividade. Mas se você faz produzir no seu corpo muito cortisol, aí o que vai acontecer? Você vai ficar estressado o tempo todo, pilhado. Seu corpo não vai suportar, vai virar uma bomba, pum, explode. Por isso que você explode em cima das pessoas, explode em cima do seu filho, explode em cima do seu colaborador. Por quê? Cortisol demais, estresse demais. Então, queridos, tudo é bom na medida, em equilíbrio, mas todo extremo é ruim, é prejudicial. E aí você arrebenta seu corpo produzindo cortisol o tempo todo. Para isso é que precisa abraçar. Hoje no meu boot eu me abracei o Espírito Santo e falei: libera a ocitocina, o hormônio do amor. Ai, do bem-estar. Aí comecei a dar batidas no meu timo para liberar aqui, para expandir meu timo que estava atrofiado. Entenderam? Amados, e esse tipo de perfeccionista, ele também começa a ter ideias suicidas. O que é isso? Às vezes você não destruiu sua vida, você não tirou sua própria vida, mas você sofre tanto, por não se sentir amado, não se sentir aceito, porque você quer ser aceito pelas pessoas, e aí você não é, que você se sente a pior pessoa da face da terra. E aí você faz o quê? Você fala: para que eu vivo? Para sofrer?
Para que eu vivo? Que vida péssima é essa? Eu não deveria ter nascido. Eu só vivo eu não consigo fazer nada direito. Sabe? Você começa a ter ideias de morte, não de vida. E aí você começa a esquecer que você foi desejado e amado e que você foi sonhado por Deus e por isso você está aqui para cumprir um propósito gigante na terra e você não sabe disso, você não consegue enxergar isso. Então, amados, nós vamos fazer uma oração hoje aqui de arrependimento. De arrependimento, de verdade do perfeccionismo. Sabe por quê? Porque aí ele vai te atrasar. Ele vai te atrasar, você não vai conseguir entregar, porque você acha que não está perfeito, então não posso entregar. Aí você não vai fazer uma live, por quê? Porque você é perfeccionista, aí não vai estar perfeita. Aí você não vai ensinar alguém, porque você não sabe o suficiente, você é perfeccionista, não está perfeito. Aí você não vai entregar o trabalho em tempo, por quê? Porque não ficou bom o suficiente, eu tenho que fazer melhor. Aí você não vai escrever seu livro, por quê? Putz, eu nunca entreguei um livro ensinando pessoas a fazer livros. Sabe por quê? Pelo perfeccionismo, porque eu não achava que eu era bom o suficiente, que o meu conteúdo não era bom o suficiente, que eu não estava fazendo bem o suficiente. Então não podia entregar qualquer coisa, porque a Elisângela, mentora de livros, não pode entregar um livro ruim. Porque eu tinha os 3 tipos de perfeccionismo. Putz, foda-se. Só que eu parei de entregar de qualquer jeito e comecei a entregar a minha vida para o Senhor. Minha vida nas mãos do Senhor. Comecei a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e comecei a dizer para Ele, eu não sou isso, então me mostra quem eu sou. Então me ensina, me ajuda a trocar o esforço pela tua força. Porque eu entendi que o Espírito Santo é uma força de Deus em nós. Para agir conforme aquilo que nós somos e para receber conforme aquilo que Deus é e que Deus tem para nós. E nesse relacionamento com Deus, eu comecei a entender. Eu comecei a entender que Ele é suficiente. E aí, queridos, eu comecei a colocar com excelência, a usar excelência. E eu quero dizer para vocês agora, troque o perfeccionismo pela excelência. A excelência é de Deus. A excelência é perfeita. Sabe por quê? Porque a excelência é você dar o seu melhor no estágio em que você se encontra. Excelente, fazer excelente é você fazer o seu melhor no estágio em que você se encontra. Por exemplo, o Pablo, quando fez o livro Antimedo, e quando ele fez os primeiros livros dele, tinha tantos erros lá. Tinha tantos erros. Eu falava, como que um livro pode ter tanto erro? Não pode ser assim. Só que eu já estava sendo tratada nisso. Então eu falava, o conteúdo que eu estou recebendo aqui é tão poderoso que se o Pablo fosse perfeccionista, eu não estaria sendo liberta. A minha vida ainda continuaria em morte todos os dias. Porque foi através de um livro dele, do Saia do Caixão, que eu saí do caixão, que eu deixei de ser zumbi e passei a viver. Foi através do livro Saia do Caixão que eu me conectei com a verdade, com o Pablo e com Deus. Aquele livro todo escrito errado e eu como professora de língua portuguesa, eu não olhei para nada, só pela
pela fome de descobrir a verdade, porque eu estava há anos buscando a verdade. E na religião eu não encontrei. Na religião eu não encontrei. Então eu comecei a ir para o monte e orar sozinha com Deus e dizer: Deus, me mostra a verdade. Até a tua palavra me aprisiona. Porque eu estava presa em tantos versículos bíblicos que me destruía, porque eu não entendia. Então foi através de um livro imperfeito, com um conteúdo perfeito em Deus, que eu saí do caixão. Quando eu fiz o IP, eu fiz a roda da vida, gente. Quando eu fiz a roda da vida, sério de verdade, eu era zumbi em todas as áreas da minha vida. E aparentemente, eu tinha uma casa nova, construída, que eu fui a primeira que morei nela. Eu tinha filhos maravilhosos. Eu não tinha um casamento perfeito, tá? Eu vou experimentar disso ainda. Mas assim, queridos, é por isso que os casamentos são desfeitos, são destruídos. Por conta desse perfeccionismo. Você quer pessoas perfeitas, mas perfeito é nele, é em Jesus. Então, queridos, eu tinha ótimos resultados na escola. Eu coordenava uma escola com 910 alunos. Eu era reconhecida na sociedade, era reconhecida na igreja. Eu era reconhecida na instituição do município, que eu trabalhava com a educação infantil, que eu sou apaixonada. Eu tinha resultados com as crianças assustadores. As professoras lá, minhas colegas falavam: Elis, eu trabalho há 23 anos na educação infantil, não sabia que podia ensinar bebês. Para mim, eu só tinha que cuidar deles, porque eles não aprendiam. E quando você começou a ensinar as suas crianças e eles aprenderem, eu descobri, Elis, que eu posso ensinar os bebês. Só que Elis, estava zumbi. Com tudo isso, eu estava zumbi. Porque eu estava me matando. Eu cheguei a ficar 36 dias de urticária. Sabe? Alergia que deformava o meu corpo. De me esforçar para ser perfeita. De me esforçar nesses 3 tipos de perfeccionismo. Eu pensava: se o meu casamento acabar é porque eu não fiz direito. Se eu falhar na escola é porque eu não fiz direito. Se eu não estou atingindo os resultados que eu quero é porque eu não fiz direito. Então, eu estava me matando, tomando veneno todos os dias com esse perfeccionismo. E aí, quando eu comecei a trocar, quando eu me conectei com um livro mal escrito, dentro do meu conceito perfeccionista, e eu aceitei receber aquele conteúdo tão poderoso, eu comecei a ressuscitar meus sonhos, ressuscitar quem eu sou em Deus, quem Deus é para mim. E, gente, não tem nem 3 anos, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa completamente nova, completamente transformada, e ainda tenho erros, falhas. Não sou perfeita de acordo com a expectativa das pessoas, nem minha. Mas eu sou perfeita nele, porque eu estou voltando à origem. Quem eu sou nele, quem ele é em mim. Eu estou voltando à minha origem. Isso cada vez que eu me relaciono mais com o Espírito Santo, mais eu vejo essa perfeição dele em mim. E mais eu fico apaixonada por ele. E aí, amados, por isso eu não escrevia o meu livro, por conta do perfeccionismo. Entende? Por conta do perfeccionismo. Mas o meu livro está saindo. E isso aqui que está acontecendo hoje, inclusive, na revisão,
vai acontecer que vai colocar lá. Eu vou colocar lá. Porque é algo libertador quando você entende. E aí, queridos, você começa a traçar a rota da vida. E é por isso que uma pessoa que tem conexão com o Pai, e ela descobre, ela se liberta do perfeccionismo, ela começa a ser muito desejada. Por isso que o Pablo, as pessoas fazem loucuras para estar perto dele. Por isso que as pessoas fazem loucura para estar perto do Reinhard. Por quê? Porque eles foram descobrindo isso em Deus. E aí, quem não quer o que é certo, se é a sua essência, se a perfeição é a sua essência, você é perfeito nele, mas você está desconfigurado. Então, assim, a pessoa que está desconfigurada, ela encontra uma pessoa que está fazendo certo, ela prejudica, ela trai, ela persegue. Sabe por quê? Porque ela não consegue enxergar isso nela mesma. Então, aquele brilho, aquela luz ofusca, ela fica indignada. Mas a pessoa que quer Deus, ela encontra uma pessoa assim, que está na perfeição de Deus, ela fala, putz, eu quero isso, eu quero ficar perto. A gente deseja ardentemente estar perto de pessoas que têm isso, que entenderam quem elas são em Deus. Amadas, e a forma de você conseguir se libertar disso é se relacionando com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É se relacionando com o Senhor. E o seu amigo íntimo é o Espírito Santo. Ele é o seu amigo íntimo. Ele é aquele que vai te ajudar, que vai te conduzir, que vai te ensinar, que vai te clarear, que vai trazer assim à luz todas essas coisas. E ele não traz a luz para te acusar, ele traz a luz para te ajudar, para te mostrar que tudo que você está vendo, sua visão está errada. Não é a verdade sobre você. Ele traz a luz. Tanto as trevas que você está vivendo para você se arrepender, quanto a luz que você é. A verdade ao seu respeito. Isso é surreal. Quando Adão pecou, Deus não disse para ele, Adão, você me desobedeceu. Adão, você pecou. Deus perguntou a Adão, onde você está? A primeira coisa que nós precisamos entender é onde nós estamos. Onde nós estamos. O perfeccionismo. Primeiro, nós precisamos entender que isso é ruim, isso é terrível. Isso é separação de Deus. Por isso que é luciferano. Porque o perfeccionismo ele foi instalado com o pecado ali no conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se você se esforçar para ser perfeito, você não precisa se relacionar com Deus, que já é perfeito, e você não vai descobrir sua identidade perfeita nele. Você não vai precisar do Espírito Santo, mas isso vai te matar, porque você não foi criado para isso. Você foi criado para desfrutar com Ele. E aí, querido, sabe qual é o risco que você corre sendo perfeccionista? De nunca ser livre, de nunca desfrutar, de não ter relacionamentos bons. Quando você diz, Brenda, perfeito é só Ele, você também é perfeita, só que nele. Você foi criado perfeito nele. Nós precisamos entender isso.
Nós somos perfeitos nele. A nossa origem, se nós fomos criados em mais semelhança dele, então nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos nele. Ok? Então, amados, qual é o ideal para você sair disso? Qual é o ideal? Uau! O ideal é você se relacionar com o Espírito Santo num relacionamento íntimo, que ele vai te mostrar. Tudo precisa ser mudado, tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa vir à luz. E qual é o perigo disso? É você ser extremista para buscar o inatingível no seu próprio esforço. Certo? Então, queridos, tome bastante cuidado para não ser extremista e colocar metas muito altas para você e para os outros. Porque você toma veneno e dá veneno para todo mundo que convive com você. Quando você coloca metas inatingíveis, você está se matando. Você está sendo um suicida. E você está matando todo mundo que está perto também. Então, amados, eu convido você para desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E ele vai te conduzir à origem. Porque quando Caim ofereceu uma oferta para Deus com o coração errado, o Senhor não o repreendeu. Ele disse: Caim, por que você está bravo? Olha só, Deus não acusou Caim. Ele disse: Caim, por que você está bravo? Não percebe você que se fizer bem, você será aceito, e se fizer mal, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Caim já estava concebendo o pecado, amados. E aí, mesmo quando Caim matou Abel, Deus veio a Caim e disse: Caim, onde está o seu irmão? Deus não disse: Caim, eu te avisei que se você não vigiasse e não dominasse o pecado, você ia fazer, e agora você matou seu irmão, Caim. Deus nunca disse isso. Deus nunca vai vir com acusações sobre você. Deus nunca vai te acusar. Pelo contrário, Ele vai sempre buscar te resgatar quando você, como a ovelha perdida, Ele vai sempre buscar te resgatar quando você se distanciar. Porque Ele sabe que você precisa dEle. E aí, amados, Caim, quando Deus perguntou: Caim, onde está o seu irmão? Deus, na verdade, Ele estava dando uma chance de Caim se arrepender e dizer: eu matei. E agora, pai? Mas Caim não, disse: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Aí Caim ali, ele escolheu. Ele escolheu. Por isso que a palavra diz, Deus diz assim: pelo fruto da sua boca foi dita a sua sentença. Você recebeu a sua sentença. Então, amados, desenvolva um relacionamento com esse Pai amoroso, com esse Pai perfeito, com esse Pai que te fez perfeita, a imagem e semelhança dEle. Amados, tudo que está te intrigando não vem de Deus, porque em Deus você é livre, você é feliz, você é completo, você é leve, você é capaz, você é tudo. Vocês acham que em algum momento, eu sou sócia do Pablo na escola e ele e a Carol me convidaram para ser diretora. O Silas e eu somos sócios. E nós estamos fazendo o MVP com a minha equipe. Vocês acham que em algum momento eu me senti preparada? Mesmo tendo 19 anos de experiência, mesmo atingindo resultados exponenciais em Goiás, porque nós conseguimos fazer coisas extraordinárias no nível de proficiência em Goiás e tal, de pegar uma escola lá no baixo escalão assim,
de aprendizado e colocar lá em cima como segunda, terceira do estado de Goiás e tal. Mesmo com tudo isso, nada disso vale. Por quê? Porque o conhecimento é novo todo dia. E aí, o Senhor, qual a palavra que o Senhor me deu sobre essa escola? Vinho novo em odres novos. Se você quer ser participante dessa escola, que você seja curtido ali, ó, curtido no vinho de Cristo, para você renovar, para você se tornar em odres novos. O couro, ele tem que ser curtido, para ele não derramar o vinho. Então, odres fala de nós, pessoas, e vinho novo fala da porção nova de Cristo, da essência. Então, o Senhor me falou, odres, vinho novo em odres novos. Ou seja, essa escola não vai pegar projetos como foram todos os anos, desde a escola nova, tradicional, mais isso, mais aquilo. E aí as pessoas foram fazendo no próprio esforço. A escola não vai ser perfeita humanamente falando. Vai ser perfeita em Deus, porque vai ser de Deus. E aí, o nosso cuidado é estar na presença do amado todos os dias, para receber todos os dias dele, para ensinar e amar essas crianças com o amor de Deus. E aí, queridos, ele vai derramar o vinho novo, mas eu preciso estar com o meu odre novo todos os dias também, porque aí não tem esse projeto. Gente, brigaram por projetos para apresentar para o Pablo. Nós temos mais de 5.000 pessoas querendo apresentar projetos para o Pablo. E esses 3 dias que eu fiquei muito angustiada foi pela pressão de receber tanta gente, tanta coisa que todo mundo quer a escola, todo mundo quer. Gente, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Vai para Jesus, porque se estiver nele e for odre novo, e isso fizer parte do projeto de Deus para você, com certeza você vai estar nessa escola. Agora, amado, eu quero que você entenda o seguinte: esse projeto dessa escola não existe aqui. O Senhor me falou, nós vamos baixar o download dia após dia, e no relacionamento com Ele você vai gerando experiências. E é isso que vai construir o método. E aí, amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: o método é o método do reino, é com base nos princípios da educação cristã, os princípios bíblicos. E aí, querido, você acha que eu me senti capaz um dia sequer? Quando nós estávamos na reunião com a Carol ali, com o Pablo, meu cérebro falava assim: vaza daqui, porque é difícil demais, é coisa demais, vaza daqui. E eu falava, foi para esse tempo que eu fui chamada. Por quê? Porque eu não sou perfeccionista, eu não estou pronta, eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou construir com o Pai, com o Espírito Santo, meu melhor amigo, e aí ele vai colocar as pessoas certas no caminho. Ele vai colocar as pessoas certas no caminho. Tá aqui a Luana. Luana vai ser minha coordenadora pedagógica. Uma das coordenadoras pedagógicas, e ela foi a primeira escolhida por Deus. Pergunta se ela se sente capaz. Não. Mas a gente dá tudo de nós para o Senhor. E quem faz é Ele. Nós estamos todos os dias no relacionamento com Ele, para que Ele nos capacite para amar essas crianças, para desbloquear essas crianças, para poder fazer experiências do reino com elas. Entendem isso? Vocês entendem isso? Se eu fosse perfeccionista, gente, eu ia falar quantos projetos melhores e surreais e maiores que tem aí para essa escola. Mas Deus me chamou. E eu, como filha amada do Pai, eu digo sim. Eu digo sim para o meu amado.
Sim, meu amado. Sim, meu amado. É sim. Para você é sim. Porque a responsabilidade é sua. Quando você me chama para fazer algo, a responsabilidade é sua. Então eu digo sim, todas as vezes e todos os dias, sim, meu amado. Sim para a editora, sim para ser mentora de livros, sim para ser mentora de milhares de pessoas, sim. Eu digo sim para você, amado. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. O resultado é seu. Tudo é seu. Eu só sou mordomo. E eu trabalho como general e desfruto como filha. E eu não sou perfeccionista. Eu sou perfeita nele. E eu erro e sou perdoada por Jesus. E quando eu não dou conta, Ele dá conta por mim. E está tudo bem. Está tudo bem. Entendem isso, queridos? Então, eu quero te convidar agora para você fechar os seus olhos. E para que a gente possa fazer uma oração em unidade aqui. Primeiro, eu quero fazer uma oração de confissão. E eu quero que você confesse aí também. Por que você deixou a verdade e escolheu a mentira? Por que por todos esses anos você tem carregado um peso e um fardo que não é seu? Você deixou a perfeição dele e escolheu o perfeccionismo luciferano que te oprimiu, que te feriu, que te fez ferir pessoas. E você ainda se orgulhou disso, porque você achava que era bom, você achava que era uma qualidade, você achava que isso te fazia melhor que as pessoas. Quantas vezes você quis tomar o lugar das pessoas? Porque você não respeitou quem Deus escolheu para estar naquele lugar? Porque você achou que ele não era bom o suficiente, ela não era boa o suficiente, você fazia melhor, você era melhor, você que merecia. Isso é luciferano. Quantas vezes você criticou governantes, mas você não foi lá fazer? Quantas vezes você criticou seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos? Quantas vezes você criticou seu cônjuge? Por quê? Quantas vezes você criticou seus coordenadores, seus colaboradores, seus funcionários, os seus patrões? Quantas vezes? Quantas vezes? Por conta do perfeccionismo, que é luciferano, que mata, que é nocivo, que é um veneno. Você precisa sentir a dor hoje. A dor do perfeccionismo, do quanto ele é veneno, para você se libertar disso, para você aceitar a perfeição de Deus e a sua nele. Você precisa sentir essa dor agora. E eu quero te convidar agora para você fechar os seus olhos e para você falar com Deus, para você se arrepender. Não vou fazer isso aqui agora. Não vou fazer. O Espírito Santo ministra ao meu coração que esse é um momento seu com Ele. Nós vamos terminar a live. Não vai ser no coletivo, porque Ele vai te revelar coisas. E eu poderia te conduzir. E aqui conduzindo mais de 130 pessoas, eu poderia atrapalhar a ação individual dele com você. Então, você vai fazer um compromisso. Quando terminar essa live,
você vai para o seu quarto e você vai se arrepender do perfeccionismo e de rejeitar a perfeição dele em você. E você vai fazer isso como tarefa. E você vai ouvir o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Ok? Você vai ouvir o Espírito Santo ministrar ao seu coração uma nova história. Um beijo no coração de vocês. Foi maravilhoso, foi surreal. E eu tô indo lá pro meu quarto para fazer isso também. Mas antes, eu quero te pedir que depois que você fizer isso com o Senhor, eu quero que você ore e fale com o Espírito Santo sobre essa escola, sobre essa editora plataforma. E você fale com o Senhor que nós possamos ser sensíveis a Ele, para que Ele possa fazer através de nós nisso. Que você seja primeiro um intercessor. Não é intercessor no lugar de Jesus. Só existe um intermediador entre Deus e os homens. Jesus. Mas você vai orar para que o Senhor nos dê sabedoria, espírito de entendimento, um espírito de sabedoria, de entendimento, e que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Que a mesma força que ressuscitou Jesus, que é a força do Espírito Santo, possa estar em nós para a gente fazer essa obra, a obra de Deus. E a obra de Deus é o quê? Crer em Jesus. Só isso, crer naquele que Ele enviou e propagar essa boa notícia para milhares de pessoas. Ok, gente? Ok? Manuela Cabrino está aqui na live? Você está aqui na live? Manuela Cabrino, ela estava na live antes. Se você estiver, dá um oi aqui. Ela deve ter saído da live. Esse é o ID. Fazer a obra de Deus é crer em Jesus e propagar essa boa notícia. Tá? Tá lá em Mateus. Os fariseus questionando Jesus como poderia fazer a obra de Deus. Ele falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E quando você crê, você propaga. E aí é o ID de Deus. Vai lá e propaga essa boa nova para todo mundo, para a terra inteira. Então, eu creio que a Manuela não está aqui mais. Eu quero convidar você para ir fazer essa tarefa agora. Depois, você faça um story falando do que você aprendeu nessa live, porque eu vou fazer também. E aí você vai me marcar. E se você fizer um post, um carrossel falando sobre isso, é a sua forma de transbordar. É a sua forma de transbordar e de propagar o evangelho. Aí você faz lá e chama as pessoas para falar o que elas aprenderam com isso também. Se você me marca nos seus stories, eu vou remarcar alguns. Isso aqui, gente, é totalmente em Deus que eu estou fazendo isso. É um direcionamento de Deus e é uma tarefa do pós-IP, vocês querem saber. Que eu estou abrindo aqui para vocês também. Então, queridos, vá para o seu quarto agora, para você ter esse momento com Deus. E se arrepender do perfeccionismo que você tem vivido. E não venha me dizer que você não é perfeccionista. Porque num grau maior ou menor, todos nós somos. Quando a gente critica os outros, quando a gente acha que a gente é melhor, ou quando a gente acha que somos piores. Tudo vem da mesma raiz, luciferana. Tudo vem da raiz da religiosidade. Porque a religiosidade caminha do lado da verdadeira religião. É para te enganar o tempo todo. E ela é do inferno. Beijo. Até mais. Um domingo excepcional para vocês. Putz!